Fazendo uma autodescrição, eu sou um homem branco, cabelo grisalho, barba branca, com sobrepeso, estou usando óculos, uso uma calça jeans, camisa escura, mas eu não sei a cor porque eu sou daltônico. Então imagino que seja preto e azul, mas também não vou afiançar. Bom, estou com muita felicidade de poder participar desse evento. Eu vou falar de algo que é uma inovação que tem aí mais ou menos, pelo menos uns 60 mil anos. O fato da gente adorar os bichos. E dentro dessa perspectiva, o que vai nortear a minha fala é o fato de que eu considero absolutamente fundamental a gente falar de ciência, em qualquer lugar, para qualquer público, o tempo todo. Mas é fundamental também que a gente fale de ciência de modo que todos possam entender. E eu tenho convicção que a associação entre ciência e cultura é um baita caminho para se fazer isso. E, para minha felicidade, a ciência que eu abraço, a ciência que eu professo, a zoologia, o estudo dos animais, é absolutamente perfeita para se falar de ciência, para se fazer popularização. Porque, como eu falei, a gente se amarra em bicho. A gente adora os outros integrantes do reino animal. E não por outro motivo, eles estão presentes em todas, absolutamente todas as manifestações da cultura humana. Tem bicho em tudo, da literatura, as obras de arte, e aí incluindo arte sacra, arte corporal, arte emblemática, livro, revista, filme, animação, tem bicho em tudo. E isso é uma potência que mostra para a gente, deixa a gente na cara do gol para fazer popularização. Diante dessa perspectiva e dessa presença maciça dos bichos em tudo, em todas as manifestações da cultura humana, surgiu o conceito de zoologia cultural. Muito resumidamente, o estudo dessa presença dos bichos, dos elementos zoológicos em qualquer tipo de manifestação cultural. E como isso pode ser aplicado para ensino, para divulgação científica e até para práticas de preservação da biodiversidade, com possibilidades infinitas. Isso não é metáfora, não. Elas são, de fato, infinitas, porque as manifestações culturais estão sempre sendo criadas. Então, a gente não tem possibilidade de limite de aplicação. E mesmo bichos pouco conhecidos pela população de modo geral, eles podem e devem ser trabalhados muitas vezes com as suas contrapartes culturais que foram inspiradas. Eu posso, então, trazer informações zoológicas e biológicas a partir de personagens carismáticos, queridos, presentes no dia a dia cultural de todo mundo. E agora eu vou passar um rosário de exemplos de possibilidades, fazendo uso muitas vezes de trabalhos realizados por colegas. Alguns colegas ligados à Universidade Federal Fluminense desenvolveram um estudo incrível usando uma força popular chamada Pokémon. Todo mundo gosta dos benditos Pokémon. Eu tenho alunos que estão hoje no doutorado e ingressaram na graduação em Ciências Biológicas por causa de Pokémon. Empiricamente já tinham percebido que grande parte dos Pokémon são inspirados em animais, plantas, elementos da natureza, e aí desenvolveram o gosto pela ciência a partir disso. E alguns pesquisadores foram além e fizeram um trabalho de divulgação científica, identificando os peixes reais que inspiraram alguns Pokémon. Fizeram um trabalho maravilhoso, foi publicado em um evento que eu organizei, que é o Colóquio de Zoologia Cultural, e depois eles publicaram o artigo efetivamente, isso é muito mencionado. Tem estudo de Pokémon mamífero, tem estudo de Pokémon planta, tem estudo de Pokémon inseto e outros artrópodes, tudo com tremendo potencial de divulgação, porque gerações cresceram vendo os desenhos animados e possivelmente alguns de vocês têm até o aplicativo Pokémon GO no celular agora. Então é realmente um negócio que é potente para a gente utilizar para falar de ciência. Professor Alex Iaconi, do Colégio Técnico da Universidade Rural, fez o doutorado nesta casa
desenvolveu um jogo maravilhoso chamado Pirá-Pirá, em que ele fez cards dos peixes que ocorrem na bacia que corta o colégio técnico em Seropédica. Os alunos de professor Alex Felizardos aprendem sobre os peixes jogando cards com informações reais da ciência e ictiologia. Tamanho do peixe, nome científico, onde ele ocorre, se é introduzido na bacia ou não. Vocês vejam o potencial de inclusão de coisas da realidade dos alunos na sala de aula. Filogenia é um assunto que costuma ser muito árduo e muitos alunos, até na universidade, cá entre nós, já têm um pé atrás, já acham que não vão entender por causa da estrutura dos gráficos, daquelas linhas, dos nomes complicados. Eu posso quebrar essa resistência inicial trazendo elementos culturais queridos. Eu faço uma filogenia animal com base nos personagens da Fenda do Biquíni de Bob Esponja. O cara, ele se encanta com essa possibilidade, ele perde aquele ranço preliminar que ele teria sobre um estudo filogenético e ele reconhece todo o reino animal ali presente, dos poríferos até os cordados. Eu quebro essa barreira e depois eu trabalho os conceitos mais sofisticados. Filmes e animações são riquíssimos para a gente trabalhar em sala de aula. Estou usando Procurando Dory, podia ser Procurando Nemo, Rei Leão, tantos e tantos filmes com tremendo potencial de utilização para falar dos personagens, os animais, para falar dos cenários, aí no caso os cenários marinhos, para falar das relações ecológicas entre os personagens. E a boa notícia é que quase todos esses filmes principais já têm artigos desenvolvidos, apontando possibilidades de utilização em sala de aula, em atividades de divulgação também. 2 artigos eu acho incríveis, porque eu mesmo gostando de bicho, sendo zoólogo com convicção desde a infância, sempre quis ser zoólogo, devo admitir que tem alguns bichos que não são tão carismáticos assim. É muito fácil fazer uma atividade de aula ou divulgação falando de um tigre, de uma onça, de um elefante. É um pouco mais difícil falar de plateumintes, de poríferos, de quinidários. E alguns professores muito criativos resolveram desenvolver paródias de músicas famosas falando desses grupos não tão populares. O grande pulo do gato. Esses professores publicaram artigos que têm um tremendo potencial multiplicador e podem vir a ser utilizados em outros cenários, em outras realidades, em outras regiões, com outros temas, para se fazer, de fato, uma inclusão cultural em sala de aula. Música é muito legal da gente falar, porque todo mundo se interessa. E aí tem pesquisadores lá do Nordeste, que trabalham com educação, que fizeram um estudo lindíssimo das possibilidades de uso em sala de aula das músicas de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, que tão bem falou do sertão, do Nordeste, do agreste brasileiro. É tentador a gente utilizar sempre essas obras maravilhosas de Luiz Gonzaga, como Asa Branca, que fala para a gente, num trechinho, que um pombo extremamente resistente à pressão seletiva, mesmo ele, a Asa Branca, que é vagabundo toda a vida, tem aqui em São Cristóvão, um monte de lugar, só não é tão comum quanto o pombo introduzido, mesmo ele desapareceu do sertão, porque as condições ficaram tão árduas, tão complicadas, que até um bicho altamente resistente dançou. E eu não preciso usar as músicas que são verdadeiras pérolas do nosso cancioneiro. Não, eu posso usar qualquer música que faça parte do cenário onde eu estou fazendo a atividade. Eu consigo dar uma aula inteira de Miriápodes com base na música Vai Lacraia. Não tenha dúvida, eu posso falar de locomoção, posso falar de predação, ela tem que ser rápida, porque é um bicho predador. O gongolo não precisa ser rápido, porque ele é um fitófago e ele tem defesas naturais. É por isso que eu falo vai lacraia, porque ela vai correr. Se eu falar vai gongolo, não adianta, ele não vai correr. Posso fazer com qualquer música, com qualquer possibilidade cultural. Poesia é muito legal para a gente usar em sala de aula, inclusive, eventualmente revelando talentos, que muitas vezes ficam escondidos.
numa sala de aula, e eu falo isso também na universidade, eu tenho convicção que quase todo mundo tem um poema de gaveta, que ele tem meio que vergonha de expor. E os meus expõem mesmo, principalmente se tiver a presença de bicho. E tem uma galera muito boa fazendo artigos, tentando utilizar poesias para se falar de ciência, para se falar, no caso, da ciência zoologia. Adoro futebol, futebol é realmente uma força popular, e o pesquisador da Universidade Rural, o professor Leandro Dumas, fez um estudo incrível sobre os animais que são mascotes ou presenças nos escudos dos clubes de futebol do Brasil. Temos aí uma fauna diversificada de bichos inspiradores do futebol brasileiro. E a gente pode usar isso para falar de conservação do meio ambiente. Tubarão é, por exemplo, o mascote do Londrina do Paraná. Muito em parte devido ao filme de sucesso da década de 70 de Spielberg, o tubarão é um dos animais mais temidos pela humanidade. Coisa que não faz o menor sentido, porque probabilisticamente a gente tem mais chance de ser atacado por uma vaca do que por um tubarão. De fato, isso é estatística. A gente está no mesmo elemento da vaca e não do tubarão. Mesmo assim, o tubarão está nos top medos da humanidade. O que é horrível para o tubarão, a ponto de um terço, gente, das espécies de tubarões e raias estarem em perigo iminente de extinção. Eu posso trabalhar isso usando a cultura. De repente, usando elementos que são um pouco mais carismáticos e queridos do público em geral. Como eu sou das antigas, usei o tubarão, mas eu poderia usar o Baby Shark e outros tubarões que são queridos de um grande público. Posso usar isso, posso fazer o trabalho, posso tentar investir nas novas gerações em sala de aula. Tem que se desmistificar um monte de coisa. A cultura é para ser respeitada, mas algumas crendices elas são deletérias aos animais. A crendice que diz que o gato preto dá azar é um dos maiores exemplos, eu não xingo de nome de bicho, então eu não vou jamais falar que é burrice, porque eu respeito o burro, acho o animal incrível. Mas eu diria, escutei essa palavra recentemente, gostei, um dos maiores momentos de desinteligência da espécie humana foi na Idade Média, quando os gatos foram perseguidos, eliminados, erradicados, e com isso, todos vocês conhecem a história, os ratos proliferaram, a pulga do rato transmitiu a peste, quase todo europeu foi para o saco. Infelizmente, passou o tempo e a gente não aprendeu, e hoje, século XXI, Brasil, Rio de Janeiro, a gente ainda tem pessoal que trabalha com adoção de gatos que não permite a adoção de gato preto às vésperas de sexta-feira 13, às vésperas de Halloween, porque se faz maldade, isso é fato, isso é real. Olha, o que a gente tem que fazer? Evitar a adoção no período. É um negócio inacreditável. Eu posso usar a cultura pop, gatos pretos que não dão azar, nenhum dá, mas a gente fala, esses não dão. Frajola, Cat Noir, para quem é mais recente, Mulher Gato, Gata Negra, Gato Félix, para a galera um pouco mais da antiga, exemplos da cultura pop de presença de gatos que, muito pelo contrário, dão até sorte. Eu trabalho isso em atividades. É incrível o gosto que os jovens têm da cultura japonesa, da cultura oriental de modo geral, da cultura chinesa, e agora do tal do K-pop, a cultura coreana, é um negócio avassalador. Talvez a cultura japonesa tenha sido a pioneira nesse aspecto de aproximação da gente com o Oriente. E é fantástica, e tem muitos elementos que podem ser utilizados em sala de aula. Isso é um trabalho que eu fiz, eu aponto possibilidades de uso de um anime, Princesa Mononoke. A gente pode falar de virtualmente tudo com base nesse filme, nesse desenho animado, nessa animação japonesa. E eu falei só de bicho. Tudo isso a gente trabalha numa revista que foi criada exatamente para fazer a publicação de artigos que associam ciência e cultura. Estamos no 9º ano de funcionamento. A revista ganhou o nome de A Bruxa, porque bruxa é um nome bonito demais, valoriza o feminino, e ainda, eu sou entomólogo, a minha esposa, que é a editora principal, também é entomóloga, então a gente gosta muito de inseto, e um inseto super simbólico é essa mariposa maravilhosa,
chamada Ascalafa odorata, que tem o azar de ser considerada de mau agouro. Então, a gente juntou tudo isso, a importância das bruxas como mantenedoras do conhecimento, esse símbolo inseto tão especial, criamos uma revista dedicada à Associação Ciência e Cultura, e tem aí um elenco gigante de artigos, tudo disponível para utilização. Eu tinha que destacar um artigo para mostrar para vocês, e vou destacar um de um professor da rede municipal, do 7º ano. O professor Bruno apontou e pediu que os alunos inventariassem, listassem os personagens da cultura pop que eles conheciam que tivessem inspiração em bicho. Depois ele elencou todos, identificou toda aquela bicharada e chegou para os alunos e falou: vocês conhecem zoologia, estão vendo? E ele disse que o desempenho foi ótimo e os alunos adoraram a atividade e passaram a ver o conteúdo acadêmico com outros olhos. Essa minha afeição em relação da associação entre ciência e cultura. Eu demorei muito tempo a perceber isso, e um dos eventos em que eu comecei a apresentar trabalhos foi exatamente o Erebio de 2015, em Juiz de Fora. Apresentei 3 trabalhos em relação a esse tema, 2 pôsteres e uma apresentação oral, então o Erebio faz parte dessa minha jornada recente de associação entre ciência e cultura. Meu nome é meio que complicado, é meio difícil, mas o e-mail é fácil, porque pouca gente tem esse nome, eu peguei até o Gmail para mim. Então, se alguém quiser conversar, elidiomar@gmail.com, é fácil me achar nas redes sociais, também tem pouca concorrência, se der uma busca, eu sou um dos primeiros. Eu tenho sempre muita felicidade de falar sobre esse tema. Valeu, pessoal, obrigado. Passei muito. E aí eu tenho 2 perguntas. A primeira é o professor Elidiomar, né, que eu acompanho aí a produção, pelas redes sociais, acho que é sempre muito instigante, muito interessante, mas eu fico me perguntando sempre como é que a gente faz para trabalhar com a zoologia cultural sem ampliar em percepção botânica, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Oi, vai ser o professor Elidiomar, lógico, né? Também tem meu background ali da zoologia. Eu queria te perguntar, a zoologia cultural ela é muito bem-vinda na área de ensino, e também muito bem-vinda na área de divulgação, mas eu sinto que tem uma pressão muito negativa dela na área capzologia, tanto nos programas de pós-graduação em zoologia, quanto na área CAPES mesmo, na biodiversidade e zoologia, que alguns programas não aceitam produções na área de ensino e essas coisas. Eu queria saber de onde você acha que vai essa resistência, se é um preciosismo ali cuvieriano, né, da zoologia cuvieriana de 1700, ou se é uma coisa mais moderna ali dos anos 60, da Guerra Fria, ou se é pós-moderno. De onde você acha que vem essa resistência da área capzologia a aceitar a zoologia cultural, que é muito louco, né, para pensar. Eu vou começar com a fácil, que é a da botânica. Primeiro, e é um conselho que eu costumo dar para os meus colegas botânicos, tem que mudar esse nome em percepção botânica. Se o objetivo é popularizar, eu nunca escutei ninguém na rua falando em percepção. Hoje eu estou com uma impercepção de algum assunto. Não dá para popularizar assim. E já tem alguns botânicos que vão mudar, ou estão propondo a mudança para invisibilidade botânica. É você não enxergar aquilo que está na nossa cara. E a botânica está na nossa cara. Um exemplo, o kitzinho que vocês distribuíram, ele é de tecido, que é oriundo de um produto vegetal. Dentro tem um bloco, que é vegetal. Papel. Tem o lápis, que é vegetal. Tem o barbante, tem o papel, tudo vegetal. A botânica, tudo que eu falei de bicho, a botânica é mais ainda presente no nosso dia a dia. Quem duvida, pega o trem, desce na estação de Madureira, atravessa Madureira, vai pelo Minhocão, cai no Mercadão de Madureira e dá uma olhada no lugar onde são vendidas as ervas. Aquilo ali é uma aula gigantesca de botânica. Nós temos que cada vez mais formar licenciados, futuros professores de ciências e biologia, que não fiquem torcendo para não dar tempo de dar botânica, para percorrer a série zoológica e chegar lá no final, olha que pena, chegou o Natal, eu não posso falar de botânica, que é o que acontece, galera, é a realidade. E tem elementos em mãos. A boa notícia é que os herbários já estão trabalhando popularização, que os programas de
graduação em botânica, muitos deles estão trabalhando com extensão e popularização da botânica. Então, eu tenho um cenário otimista. E aí eu falo isso em resposta e nem devia falar muito, porque o botânico gosta muito de criar umas tretas. Eles chamam a gente de zoochauvinistas, como se nós fôssemos defensores de animais. Claro que somos, né, por formação, mas a gente admite que a botânica é mais rica até que a zoologia para popularizar. Felizmente, eu aponto para um caminho, está melhorando. Então, daqui a pouco, eu acho, sou otimista, que vai ter um cenário em que a botânica vai, de fato, passar a ser muito melhor ministrada em sala de aula e, consequentemente, vai passar a ser melhor vista. Agora, a questão difícil do Hugo, porque eu me sentiria muito mais à vontade de responder tomando uma cerveja num bar, porque é um assunto delicado. A academia científica, ela tem muitas incoerências. E uma delas é que, embora a ciência viva de inovações, e a mesa aqui ela fala muito de inovações, independente da época em que foram propostas, mas a ciência, a academia científica, ao mesmo tempo, arredia a mudanças. O lugar conservador que tem. Então, qualquer coisa que vai um pouquinho diferente daquele padrão que a gente aprendeu desde sempre, é visto com maus olhos. Eu leciono disciplinas que têm tanto futuros bacharéis quanto futuros licenciados. E eu não faço distinção entre eles, eu nem sei quem é da licenciatura, quem é do bacharelado, faz zero diferença para mim. Mas disse que os licenciandos da minha universidade, do curso de Ciências Biológicas, eles não se consideram, muitas vezes, cientistas em formação. Eles se consideram professores. E eu falo, não, vocês são professores em formação, mas são cientistas também. E eu acho que a academia ela já pune um pouco fazendo essa distinção sistêmica, basal, do que é o bacharel e do que é o licenciado. E eu não concordo com isso. Isso acontece também com a divulgação científica. A gente percebe que quem envereda pelo caminho da divulgação científica ganha alguns olhares tortos da academia científica, o que para mim é um tremendo contrassenso e algo que não faz sentido. A zoologia cultural acaba se irmanando com o pessoal da licenciatura e com o pessoal da divulgação científica. Sua pergunta foi exatamente dentro dessa linha. A gente se dá bem com a galera da licenciatura, a gente se dá bem com a galera da divulgação científica. A gente está começando a se dar bem com a galera da chamada academia científica. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Por uma questão de sobrevivência. Nossa, enquanto universidade, a universidade ela só vai existir a partir do momento que ela tiver o respaldo popular. A partir do momento que ela tiver a chamada voz rouca das ruas, dando apoio. E todo mundo sabe que quando entra um governo meio complicado, a primeira coisa que ele vai atacar é a universidade pública. Essa galera ataca muito. A professora mencionou com muita propriedade, quando entra um governo complicado e que quer prejudicar a ciência, a gente dá muitos passos para trás. Mas quando entra um governo ok, a gente dá um passinho para frente. Isso é muito complicado, a gente precisa de apoio. A academia percebeu. Por isso que o CNPq agora, nos projetos de pesquisa, obriga que tenha extensão. Olha que coisa curiosa, obriga que tenha divulgação. O cenário é positivo também. Eu tenho um otimismo, não por achar que a academia é legal, mas por achar que a academia não é, vou usar o termo de novo, desinteligente, e não quer atirar no próprio pé, quer sobreviver. A zoologia cultural pode se irmanar com a etnozoologia, com a etnobotânica, com a divulgação científica, com a educação e os estudos relacionados, academicamente falando, à educação. Então, essa galera que tem interface direta com o público. Então, é por isso que eu acho, Hugo, que a gente tem aí alguma chance de, daqui a um tempinho, estar sendo melhor visto. Mas é fato que eu tenho uma carreira no campo da entomologia, então trabalho com insetos desde sempre, cada vez menos, cada vez mais com zoologia cultural,
E à medida que eu comecei a trabalhar com zoologia cultural, os tapinhas nas costas dos corredores diminuíram sensivelmente. Você conhece a minha instituição, você vivenciou muitas questões relacionadas a isso lá, e acontece em qualquer lugar. Mas a gente tem essa vantagem de ter uma interface muito boa de comunicação, e precisa. Vou manter de novo o meu otimismo. Obrigado, as perguntas foram ótimas, espero ter respondido.